Amigo melhor. Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor companheiro. E nós vamos entrar, já entramos, né, no ano novo, estamos já no segundo dia deste ano. E qual a melhor notícia que nós poderíamos dar, senão de que aonde você for, para onde você caminhar no 2024, você pode ter um amigo que vai te acompanhar em todos os instantes. Amém. Sejam eles bons ou não, Jesus é o amigo que nos acompanha e nos ajuda, que nos guarda, que nos preserva, que nos sustenta, que nos alimenta, que abre porta, que quebra cadeia, que cura enfermidade. Passamos o 2023 e não foi um ano fácil. Foram um ano de muitas pelejas. Alguns passaram por situações que chegaram até ficar internados. Outros passaram por situações onde as portas pareciam se fechar. Muitas foram as situações contrárias que cada um dos irmãos, se vier contar aqui, vai falar, 2023 foi difícil. E quando nós vemos as notícias, os jornais, as redes sociais, o que vem é dizer assim, 2024 vai ser pior, 2024 vai ser mais difícil, as coisas vão se apertar. Mas eu pergunto aos irmãos, eu tenho meus 30 e poucos anos, e é poucos mesmo, e nesses 30 e poucos anos, toda vez que vira um ano, as pessoas sempre têm essa expectativa, as coisas vão ficar difíceis, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Jesus está às portas, Jesus está voltando, e é verdade, todo ano teve as suas dificuldades, mas nós chegamos até aqui. Glória a Deus. Porque o Senhor tem sido o nosso fiel amigo. Isso é verdade. O Senhor tem sido aquele que tem nos acompanhado durante toda essa jornada. Glória a Deus. Maravilhoso. Entra ano e sai ano, vem problema, sai o problema, a gente vence um, vem outro, mas o Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus. E a gente vence um e amanhã a gente está em batalha de novo, mas o Senhor está nos garantindo vitória. Glória a Jesus. Aleluia. E prova disso é a palavra que nós lemos. A palavra dizia assim, e mais uma vez os filisteus se levantaram. Meus irmãos, o que a palavra está mostrando para nós é que todo dia o filisteu se levanta para tentar destruir o povo de Deus. Davi vencia uma batalha, Israel vencia a batalha, estava lá os filisteus se levantando novamente. Não cessavam as batalhas, era batalha atrás de batalha, e a palavra nos garante que Davi era vitorioso em todas elas. Graças a Deus. Aleluia. Só que essa batalha em particular, ela marca a história, porque ela traz à tona que Davi não era super-herói. Que Davi, apesar de ser um guerreiro, né, se nós pudéssemos dizer, cheio de medalhas, cheios de glórias. A palavra nos fala que Saul fala assim, Davi, vai lá e me traz 100 prepúcios de filisteu. Ele trazia 200. Era um homem vitorioso. Só que agora chega diante de uma batalha que a palavra vai nos dizer aqui no primeiro versículo que lemos, vai dizer assim, mas Davi se cansou. E aí eu digo, um homem vitorioso como Davi era, um homem valente, a palavra o tem como valente, e esse texto fala de Davi e seus valentes. Amém. E olha só, os filisteus se levantaram, o que Davi fez? Juntou os seus homens e foi para a peleja. Davi não fugia à batalha, e se tem algo que o Senhor agrada, é daquele que age com valentia. Glória a Deus. Porque quantas vezes o pecado bate a nossa porta e nós queremos nos acovardar, mas como valente eu falo, não, eu vou bater de frente com o inimigo. Amém, Senhor. Eu vou vencer a tentação, eu vou vencer a oferta, eu vou me manter fiel, porque eu sou um valente do Senhor. Glória a Deus. E quantas vezes vem as situações difíceis, que vem para tentar nos acovardar e nos afastar da presença do Senhor,
Mas o Senhor requer de nós o quê? A nossa valentia. Glória a Deus. Porque quando Davi, a palavra fala do mesmo Davi, que um dia, ele ao invés de ir para a guerra, a palavra vai dizer que Davi era período de guerra. A palavra fala, era o período que os reis subiam para guerrear. Era um período de guerra. Davi não sobe para a guerra, Davi sobe para o seu terraço. E aí dali Davi vê uma mulher, daquela mulher ele vai e comete o pecado, o adultério. Foi alguém lá impedir? O Senhor enviou um anjo lá e falou assim, está errado. Não, o Senhor deixou. E aconteceu o que tinha que acontecer. Mas o Senhor não vai atrapalhar, porque o Senhor não está com os covardes. Era para Davi estar no terraço? Não, era para Davi estar na guerra. Agora, você está na guerra, como Davi muitas vezes foi para a guerra, ele podia ser pequeno, um adolescente ainda, mas quando ele ia para a batalha, o Senhor ia com ele. Aleluia. Porque o Senhor honra aquele que age com valentia, com aquele que não desiste. Então Davi, ele sabia que a força dele não estava em si próprio, mas estava no seu Deus, e isso garantia a ele vitória. Então quando ele chega nessa batalha, a palavra vai nos dizer, mas Davi se cansou. Mas a palavra que eu queria trazer aos irmãos aqui, é que o Senhor ajuda covarde? Não. Mas o Senhor não deixa de ajudar o cansado. Você pode estar cansado, mas você é um valente do Senhor. Amém, Senhor. E aqui há homens e mulheres que são usados na mão do Senhor, diáconos, pastores, presbíteros, pessoas que fazem parte do grupo de louvor, crianças, mas nós somos valentes. Amém, Senhor. Mas nós podemos nos cansar. É verdade. Ser pastor te isenta de ficar cansado, Isaac? Isentou alguém até aqui? Porque tem muitas vezes que nos vem o desânimo. Tem vezes que dá vontade de parar. Senhor, eu não estou aguentando mais. Porque é um problema atrás do outro. Senhor, eu acabei de vencer uma batalha aqui. Ou os filisteus se levantando novamente. E levanta no casamento, levanta dentro de casa, levanta no filho, levanta numa situação, numa porta que se fecha. Quantas vezes as batalhas vêm e a gente vai se cansando, porque a gente é homem, é falho. Mas o Senhor, Ele se agrada, sabe por quê? Porque você não desistiu. Olha você aqui na presença dEle hoje. Isso mostra o quê? Eu podia estar em casa, não, mas eu vou para a batalha. Porque eu posso até estar cansado, mas eu não abro mão de estar na busca da presença do Senhor. Glória a Deus. Porque eu sei que lá eu posso ser vitorioso. Glória a Jesus. E aí a palavra fala, Davi está cansado. Davi se cansou. Um homem valente, um homem cheio de vitórias, de glórias, está cansado. Aí o Senhor pega e fala assim, cansou. E aí vem um gigante, que a palavra fala, que era filho do gigante que ele já tinha derrotado. Um rapaz que, por certo, ficou a vida inteira esperando aquele momento, porque a palavra diz que ele tinha uma espada nova preparada para Davi. Então, quantas vezes ele deve ter sido, falar assim, Davi é um grande guerreiro, Davi matou seu pai. E Davi é isso, Davi é aquilo. Davi mata os filisteus, Davi faz isso, Davi enfrentou não sei quantos. Os valentes de Davi, um só matou 800. O que aquele gigante não ouviu falar? Qual que era a fama que ele ouvia de Davi? E agora ele pega Davi vulnerável. Ele pega Davi numa situação que Davi está cansado, já quase não conseguindo segurar a espada, sem força para erguer o escudo. E o escudo nos fala do quê? Da fé. E quantas vezes nós já não temos mais fé para falar assim, não, o Senhor vai me dar vitória. Porque o gigante se levanta mais uma vez. E aí, às vezes, eu já não tenho mais fé para erguer os escudos. Mas de novo, Senhor.
Mas de novo a provação. Eu já venci um gigante, agora vem mais 4 contra mim. Às vezes, nossa fé vai sucumbindo, nós não temos mais força. Mas quando aquele homem, ele disserta aquele gigante, falou assim, esse aí que era o Davi que vocês falavam? É esse o guerreiro, o grande guerreiro de Israel? Mas aí a palavra nos diz que naquela hora, Abissai, sobrinho de Davi, ele vem e interfere naquela situação. Amém. E salva Davi. Glória a Deus. Mata o gigante. Meus irmãos, Abissai, sobrinho de Davi, era o quê? Da família dele. Isso representa o quê? É o mesmo sangue. É da mesma família. E nós estamos aqui, ó, praticamente tudo da mesma família. E aí nós temos ali a Abigail e o Isaac. Temos o João Pedro aqui e o João Pierre e o Pedro. Mas o Pedro também é sobrinho da Luciene. São esses os poucos que diferem aqui, para não dizer que é de sangue. Só que nós somos família de sangue sim, Abigail. Amém. Por quê? Porque nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Nós somos feito o corpo dessa igreja. Glória a Jesus. A igreja é corpo de Cristo. Estamos unidos pelo mesmo sangue. E é necessário, meus irmãos, que muitas vezes, no 2024, vai ter vezes que o Isaac vai estar fraco. Vai ter vezes que o Antônio vai estar fraco. A Abigail vai estar fraca. O Isaac não vai estar com vontade de estar na igreja. O Lourenço não vai estar com vontade de ir na igreja. O Davi vai se enfraquecer. Mas é necessário que nós do corpo vamos de encontro a essas pessoas. Amém. Glória a Deus. Nós como igreja, ao invés de julgarmos e falar assim, pô, mas esse é o Davi? Ele é o nosso rei e é isso que ele faz, ele está cansado? É assim? Porque às vezes vale mais a pena julgar, né? Mas esse, o pastor, nessa situação triste, como assim? Mas ele é um homem. Ele também pode se cansar. E aí é necessário que na hora que ele estiver cansado, o senhor Antônio levanta a mão e fala, eu vou te defender, meu filho. Amém, Senhor. Glória a Jesus. E como que nós defendemos o irmão? É na oração, é na busca. Glória a Jesus. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. Mas quando nós nos unirmos, nós somos um só. Aleluia. E quando nós somos um corpo, se dói aqui, dói para todo mundo. Se dói o dedão do pé, dói em todo mundo. A gente não vai suportar ver o irmão caído. Nossa. A gente vai ter que ir em defesa dele. Glória a Deus. E isso me lembra, me faz lembrar, quando Moisés estava na batalha, e a palavra fala que Moisés erguia os braços, Israel vencia. Mas aí chegou uma hora que o braço de Moisés ficou pesado. A palavra fala isso. Os braços deles pesaram de tal forma que ele não aguentava mais ficar com o braço erguido. Você imagina a batalha acontecendo, e aí ele foi vendo que ele baixou o braço, ele cansou. E nisso, Arão e Ur, que estavam do seu lado, começaram a assim, peraí, olha lá, o povo começou a perder, ué. Foi o Moisés baixar a mão, foi o Moisés baixar a guarda, e olha lá, o povo começou a perder. O inimigo é que está prevalecendo. E aí qual foi a postura de Arão e de Ur? A culpa é do Moisés. Foi isso? Como amigos. Sabe por quê? Porque lá no meio daquele povo que estava guerreando e estava perdendo, tinham filhos, tinham parentes. E às vezes você acha que o seu irmão está fraquejando, e aí você fica achando que a derrota não vai alcançar os seus também, não? É a hora de ajudar o nosso irmão a levantar a mão. É verdade. Porque a vitória dele é a minha vitória. É verdade. E a sua também é minha. É verdade, Senhor. Então Uri e Arão pega e levanta a mão dele. Glória a Deus. Moisés, nós vamos te ajudar. Se é isso aí que garante a vitória, nós vamos te ajudar a manter a mão erguida. Amém, Senhor.
Meus irmãos, podia ser difícil para Moisés, mas quando aqueles dois pegaram junto com ele, ali estava mostrando, olha o que a união faz. Olha o que um irmão pode fazer pelo outro. Glória E a uma Jesus. nação saiu vitoriosa por causa daquela atitude daqueles dois homens. Porque eles se propuseram em ajudar um irmão cansado. Moisés estava cansado, mas eles falaram, eu vou te ajudar, Moisés. Eu vou te ajudar, porque se eu te ajudar, a bênção não é só sua, não. A bênção é nossa. E tanto é que está escrito na palavra. Glória a Deus. A vitória foi dada não só pelas mãos de Moisés, mas pelos seus amigos que a seguraram. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. E a igreja vai vencendo, é assim. Aleluia. A igreja vai prevalecendo sobre o inimigo quando ela é unida. Se eu vejo o Isaac em dificuldade, eu preciso fazer o quê? Ah, Isaac, vai por sua conta aí, mas se você não aguenta, não, eu tenho que estender a mão para ele e ajudar ele. O que a palavra diz? Melhor é dois? Você que conhece mais a Bíblia, pai? Como que diz? Melhor é serem dois do que um. Vai ser dois que Se um cair, o outro está pronto para levantar. É isso aí. Porque se está andando em companhia de outro, é por isso que nós estamos falando aqui de igreja, porque o melhor amigo nós já temos, que é Jesus. É verdade. Aleluia. Só que a igreja também tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte como irmãos e auxiliarmos. O que vai trazer a cada dia as pessoas a este lugar? É dizer assim, não vai lá porque ali há um povo que te assiste. Há um povo que na hora que eu estava fraco, foi lá e me ergueu, me ajudou, me fortaleceu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então eu não vou lá porque lá, né, lá dá banquete, porque lá as pessoas são legais. Não, eu vou lá porque é um povo que me auxilia, que me ajuda. Glória a Deus. Assim como o Senhor está naquele ambiente, as pessoas ali também são usadas pelo Senhor para nos Glória a Jesus. conduzir. Glória a Deus. Eu até estou lembrando aqui agora de uma experiência que eu escutei há pouco tempo, que contava a história de dois amigos que estavam numa guerra. Não é história não, é um fato real mesmo. E um deles foi alvejado por uma arma. E o amigo viu aquilo, mas o batalhão teve que bater em retirada porque estavam sendo devastados. E veio a ordem de cima para falar, ó, recua. E quando eles recuaram, né, aquele amigo ficou ferido. E aí esse outro amigo que se salvou, chega para o comandante dele e fala assim, deixa eu ir buscar meu amigo. Eu vi que ele se feriu e eu preciso ir lá encontrar ele. E o comandante dele falou assim, não tem jeito. Eu vi quando seu amigo foi ferido mesmo. E foi por uma arma letal. Não tem jeito dele estar vivo, não. Ele já está morto uma hora dessa. De certo, essa hora ele já está morto. Mas ele falou assim, não, mas eu assino uma confissão de que fui eu que quis ir lá. Deixa eu voltar lá. Ele falou, tá bom, por sua conta própria você vai. Mas você está pondo sua vida em risco à toa. E ele foi. E aí, quando ele estava voltando, horas depois ele voltava, ele chega com o seu amigo já morto no seu ombro. E aí ele foi e colocou o amigo dele no chão, o comandante dele veio. Eu não falei com você que você perdeu o seu tempo de ir lá? Olha aí, eu não falei que ele ia estar morto? Você botou sua vida em risco. Ele falou assim, não, mas valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, ele ainda não tinha morrido. Eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Ele estava fraco. Estava volto do seu sangue, estava muito fraco. Mas quando eu cheguei lá, ele me viu, a primeira coisa que ele falou assim, eu sabia que você ia voltar por mim. Amém. Eu sabia que Glória você a ia Deus. vir aqui. Aleluia. E ali eles tiveram um pouquinho as palavras antes que ele viesse a desfalecer. Mas o amigo dele estava do lado dele. Aleluia. Meus irmãos, e quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós precisamos só de um amigo para vir falar alguma coisa conosco. Então a igreja tem que ser assim. E nessa mesma palavra, o pastor me deixou testemunho falando assim, a mesma coisa sucedeu com Paulo.
quando Paulo foi ser julgado, a palavra diz que, ele diz lá no texto, que quando ele ia subindo as escadas, né, vamos conjecturar, é claro, talvez ele dissesse no seu coração, a igreja vai estar em peso ali em cima, porque eles podiam se reunir lá, era aberto ao público, então ele podia estar lá. Então, como Paulo tinha muitos filhos na fé, né? Olha onde a palavra de Paulo já chegou até hoje. Então, naquela época, quantos não eram os filhos na fé de Paulo? Então, ele disse, ele subiu aquela escada toda assim, eu vou chegar lá em cima, vai estar a igreja em peso para me defender, a igreja vai estar no meu favor. E quando ele começou a ser julgado, não tinha um a favor dele. E ele vai escrever assim, naquele primeiro momento, todos me abandonaram. Todos, nenhum. Mas aí quando ele olha lá para o fundo, lá, está lá o Lucas fazendo assim para ele. Eu estou aqui, Paulo. Então ele falou assim, aí ele escreve na carta, todos me abandonaram, menos Lucas. Lucas ainda está comigo. Glória a Jesus. E olha só o que Lucas e ele juntos fizeram. Escreveram cartas. É verdade. Né? Um fortalecendo o outro. Glória Um ajudando o outro. Glória a Deus. O homem estava lá preso, sozinho. Sem merecer estar naquela prisão. Mas Lucas descia lá para conversar com Paulo. E quantas vezes nós vemos irmãos desfalecendo, sendo perseguidos. E nós deixamos eles abandonados. Sim. Como é bom ter um amigo do nosso lado. E nós estamos aqui para dizer que Jesus sempre está ao nosso lado. Mas nós, como igreja, também devemos fazer o nosso papel. É verdade. Glória a Deus. Você conhece alguém que está desfalecendo? Vai de encontro a ele. Vai em busca daquele que está perdido. 2024 vai vir e mais uma vez os filisteus vão se levantar e vão levantar com força. E muitas vezes nós aqui vamos nos cansar, mas vá bravos, valentes, que vão vir em nosso socorro, que vão estar cuidando para que essa igreja ela aumente cada vez mais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque, né, às vezes eu pego pelo que o meu irmão sempre fala. E ele fala assim, não adianta eu ir atrás de quem já está nas igrejas. Eu tenho que ir em busca daqueles que estão sem igreja. Daqueles que não conhecem a palavra da salvação. E há muitos assim perdidos aí. Muitos precisando de um amigo ao seu lado. É verdade. De aprenderem que há um amigo melhor que é Jesus. Graças a Deus. Davi se cansou, mas houve quem fosse o seu socorro. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Assim como também o Senhor vem no nosso socorro quando precisamos. Mas nós como igreja também devemos fazer o mesmo. E aqui no final a palavra fala assim, que os homens viram para Davi e falam assim, você nunca mais vai sair na guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. E aqui, Davi ali, ele era um homem que já tinha guerreado tudo quanto era batalha. Já tinha vencido tudo quanto é batalha na sua vida. E o que os homens de Davi estavam dizendo para ele aqui era, sabe o quê? Davi, você não precisa provar mais nada para nós. Tem um mundo aí fora, irmãos, que você vai falar de Jesus para eles e fala assim, mas quem é esse Jesus? Me prova que ele é Deus. Me prova que ele realmente faz, que ele fez a sua vida. Mas nós, como igreja, nós reconhecemos, Senhor, o Senhor não precisa fazer mais nada para nós. Porque o Senhor já fez tudo o que o Senhor podia fazer. O Senhor deu a sua vida pela nossa vida. O Senhor nos amou mais que tudo, né, nesse mundo. A palavra fala que o Senhor nos amou de tal maneira, né, que deu o seu único filho por amor à nossa vida. Ele morreu por nós. Ele sofreu pelos nossos erros, por amor a cada um de nós. É verdade. E se você veio aqui nessa noite, talvez, mas é o primeiro dia do ano ainda, né, Davi? Está no início. Eu te falo porque o ano virou, mas as batalhas continuam. Para mim, continuam.
Quem dera, se acabou 23, vocês ficam para lá e começa novo. Não teve isso não, mas a batalha continua. Estão aí para ser travada. Mas eu estou aqui. Os irmãos estão aqui. Glória a Jesus. E é uma alegria no meu coração em dizer, eu cheguei aqui, aleluia. Glória a Deus. Você chegou aqui. Glória a Jesus. Quantos desse ano que se passou não estão aqui? Ficaram pelo caminho, já desceram a sepultura, ou se desviaram dos caminhos do Senhor, mas nós, mesmo com pelejas, com lutas, com batalhas, com o gigante que levantou, nós estamos ainda de pé. Glória a Deus. Glória E que o Senhor está seja dada ao falando, nome, Senhor. se continuar, ser valente. Glória seja dada. Tem um hino da árvore que diz, ser valente. Continua, ser valente. Glória a Jesus. É continuar trabalhando na obra do Senhor com valentia, que o Senhor socorre, o Senhor dá vitória. Amém, E a Senhor. igreja está aqui para apoiar. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Vamos cantar um Jesus. louvor? Graças a Deus. Aleluia. 9